Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindos a mais um Sala Verde, hoje para falar de algumas coisas que tem agitado aí os bastidores do Palmeiras, né? Punição, contratação nova e gente que pode estar chegando aí, né? Mas o que não pode deixar de chegar é seu like, né? Então senta o dedo no like aí, comenta e compartilha esse vídeo, ajuda o canal demais, ajuda a crescer, ajuda a trazer mais conteúdos cada dia mais junto de você, cada dia mais próximo e mais rápido para você. Então vamos lá, o Andreas Pereira foi suspenso, né, por 2 jogos na Libertadores por aquela expulsão que ele teve no jogo contra o Cerro, no jogo de ida no Nubank Park. Então ele não atuou, né, no segundo jogo contra o Cerro Porteño e não vai atuar no jogo de ida. Isso é uma decisão da Conmebol, decisão desportiva, e eles alegam, né, que foi um lance de agressão, mas convenhamos, aquele lance não foi nem falta, quem tirar a agressão, né? Eu acho que se toca, é uma relada assim no braço do jogador, ele tá tirando o braço do jogador para continuar em progressão no campo, e o juiz entendeu que foi um lance faltoso, que foi uma agressão, mas foi mais falta de vergonha na cara do juiz do que falta do Andreas, né? Convenhamos. Então, o Andreas ele não vai estar presente no primeiro jogo, no jogo de ida, que será no Nubank Park. Então, quem for assistir no Nubank Park não vai ver o Andreas atuando no jogo de ida contra a LDU. É uma perda, né? Uma perda muito importante, porque o Andreas é um dos principais meio-campistas. A gente já não vai contar com o Alan, que foi vendido para o City, e agora a gente não conta com o Andreas também. Espero que quem entre dê conta do recado, assim como o Evangelista, que conseguiu entrar bem no segundo jogo contra o Cerro Porteño, e quem entre dê conta do recado, tenha um jogo muito menos apático do que alguns jogos que a gente viu do Palmeiras nesse pós-Copa, e que entregue, né, os resultados, pelo menos resultado tático, né, que é uma questão muito importante. O Andreas compõe um esquema tático muito importante nesse meio campo. E aí, falando de mais notícia, a gente também teve a contratação do Bruno, né, goleiro ex-português, agora goleiro do Palmeiras. Aquele mesmo, né, o goleiro Bruno, que eliminou, acabou sendo um dos responsáveis pela eliminação do Corinthians nas quartas do Campeonato Paulista. Então, ele é um novo reforço aí pro time alviverde. Mas já temos algumas dúvidas, né? Por que trazer um terceiro goleiro? Ok, é um terceiro goleiro mais experiente, é um goleiro pegador de pênalti, né? Mas acabamos de vender um goleiro jovem que poderia ter as suas oportunidades dentro do Palmeiras, mas é um goleiro, mas a gente também tem alguns bons goleiros dentro da base para fazer esse terceiro goleiro, já que o Palmeiras não quis abrir mão de ter o Lomba, né? O Lomba, que é o segundo goleiro, o goleiro que assume ali quando o Carlos Miguel não está disponível ou quando precisa fazer alguma rotação no elenco. Então, é uma questão, né? Por que contratar um goleiro se a gente pode ter um goleiro da base ali para ser preparado para futuras gerações, né? Então, mas seja bem-vindo, né, Bruno? É um grande goleiro, mostrou isso no Campeonato Paulista e espero que consiga vingar com a camisa alviverde. E aí, também temos a grande notícia da semana, desse início de semana, fora, obviamente, a saída do Alan, que é a possível chegada de Luiz Henrique. Eu tinha falado aqui que o Luiz Henrique estava no mercado e o Palmeiras poderia ir atrás dele para que ele fosse o substituto imediato do Alan, né? É um grande jogador, que jogou Copa do Mundo, um jogador que quando vestiu a camiseta da seleção não sentiu tanto quanto alguns outros jogadores, e é um jogador que faz a ponta direita ali, né? É um jogador que faz mais ou menos o que o Alan fazia, só que ele tem algumas características diferentes. O Alan, ele era um ponta, mas era um ponta meio campo, ele atuou muito na base como meio campo. Então, ele era um jogador que cortava muito para dentro, voltava e armava de vez em quando as jogadas, e ele era um jogador que recompunha muito nesse novo esquema do Abel Ferreira. Agora, o que a gente pode esperar do Luiz Henrique se chegar? Não sei. A gente pode esperar, claro, um jogador muito agudo, porque ele é um jogador do 1 para 1. Agora, se ele vai cumprir taticamente o que o Abel pensa para esse time, para esse novo time que ele está montando aí a partir da Copa do Mundo,
não sabemos se vai render. Mas é um bom reforço. Eu falei aqui que eu não gastaria esse dinheiro com o Luiz Henrique, é cerca de 25 milhões de euros que o Zenit está querendo para vender o Luiz Henrique. E eu não sei se seria a hora para trazer o Luiz Henrique. Ok, uma oportunidade muito boa de mercado. O futebol brasileiro é um dos únicos possíveis destinos do Luiz Henrique. Ele quer voltar, né? Aliás, quem não quer voltar do futebol russo, né? Hoje em dia, principalmente. Eu acho que é uma boa oportunidade, é um bom reforço caso venha, mas eu acho que poderia trazer ou buscar outras alternativas. Claro, Luiz Henrique é um jogador muito mais pronto, mas nós vemos, principalmente na base, alguns jogadores que poderiam ser melhor aproveitados, né? A gente também tem alguns jogadores que vêm despontando, como é o caso do Maurício, né? Talvez o Maurício ali, com uma ajudinha para marcação ali do lado direito, poderia ser esse jogador substituto do Alan. Ou até mesmo uma troca tática, né? No Palmeiras, poderia ser uma solução. Agora, caso o Luiz Henrique venha, espero que ele consiga cumprir taticamente o que o Alan cumpria, porque é um setor muito carente de marcação. Mas, tecnicamente e ofensivamente, eu sei que ele vai cumprir muito bem a função, né? É um baita de um jogador. Bom, galera, é isso. Eu acho que o que a gente tem de notícia para dar aqui nesse dia é isso. Foram algumas coisas que aconteceram muito rápido, né? A venda do Alan, a contratação do goleiro, que foi da noite para o dia, praticamente, né? Já vinha com algumas negociações lá atrás, quando o goleiro Kaique sai para o futebol português. Mas agora tá aí definido, goleiro Bruno, novo reforço. Andreas não vai jogar o jogo de ida das quartas de Libertadores. E Luiz Henrique pode ser um novo reforço para o Palmeiras. E assim eu espero que a gente chegue forte, né, pro restante da temporada e que a janela não destrua tanto o Palmeiras também, tanto financeiramente quanto tecnicamente dentro de campo. É isso, vou ficando por aqui. Dá o seu like se você gostou, deixa aí, senta o dedo no like, comenta o que você acha desse possível reforço sendo o Luiz Henrique, comenta o que você acha desse reforço que chegou e fala aí sobre essa situação complicada do Andreas Pereira, né? Uma situação bem atípica, bem definida no tribunal, completamente no tapete, né? E aí a gente, depois que a gente vê que o futebol brasileiro é perseguido sim pela Conmebol, a gente tá errado, né, de falar. Mas vamos pra cima, avante palestra,